E pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Magalhães, terapeuta ocupacional, e vim aqui hoje novamente para conversar com vocês em nome de toda a equipe de TO da MR. O assunto do vídeo de hoje é sobre intervenção precoce. É um tema que geralmente é muito discutido e que a gente sempre escuta quando a gente fala de reabilitação. Ah, intervenção precoce é necessária, precisa de intervenção precoce. E o que é a intervenção precoce? O primeiro ponto é que geralmente, esse termo é destinado para tratamento de crianças pequenas e de bebês, que sim, é muito importante. A gente sabe que quanto mais cedo, ou seja, mais precoce a gente começa os atendimentos, o tratamento de reabilitação, mais chance a gente tem desse tratamento ser mais efetivo, por aproveitar mais as áreas, o tempo em que a gente tem mais plasticidade cerebral acontecendo. Mas é importante a gente pensar que essas modificações que o cérebro é capaz de fazer, que o sistema nervoso como um todo é capaz de fazer, elas acontecem durante toda a vida. Então a gente também tem que entender que a intervenção precoce, ela tem que ser a intervenção necessária e que a criança precisa e que ela comece o mais rápido possível. Então ela vai se aplicar sim a bebês e crianças pequenas, mas também ela se aplica em situações quando um pós-botox, um pós-cirúrgico ou algumas situações em que uma demanda que não existia, ela passou a existir. Então a intervenção ela tem que começar o mais cedo possível para a gente tentar solucionar e achar caminhos que vão ajudar a lidar com essas dificuldades no dia a dia ou a construir novas habilidades. É claro que quando a gente pensa nos programas de intervenção precoce, como na reabilitação como um todo, a gente tem que pensar que não existe nenhum programa separado da família. Então, todo sistema de reabilitação ele deve envolver dois pontos principais. O primeiro, que vai ser o centro de reabilitação junto, caminhando em conjunto com a família e com a criança. Então, para uma intervenção precoce ou a intervenção de reabilitação ser efetiva, dar certo, a gente precisa fortalecer a parceria entre família e os terapeutas. Entendendo que nós somos parceiros, que o trabalho de um depende do trabalho do outro. Por isso, é importante sim a gente ter os atendimentos ditos como convencionais, aqueles que a gente vai lá na MR, tem os atendimentos, mas é importante a gente ser orientado todos os dias, a gente fazer essas orientações em casa, a gente não ter vergonha de tirar dúvidas, de questionar e de falar o que está dando certo e o que está dando errado na hora de aplicar essas orientações em casa. Porque as realidades elas mudam de acordo com cada casa, com cada criança e com cada família. Quando a gente pensa em intervenção precoce, a gente também pensa em um conjunto de orientações. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Muitas orientações elas são específicas para cada criança. E não é porque uma criança recebe determinada orientação que significa que aquilo vai aplicar para outra criança e para outra família. Então a gente vai ter que pensar e ponderar o que realmente é necessário e como que eu posso ajudar a minha criança ou o meu filho a poder desenvolver de forma efetiva. Então, a proposta do vídeo de hoje é trazer algumas orientações gerais que são complementares às orientações específicas que eu espero que você já tenha recebido. Então, o que a gente pode fazer? Pensando que as crianças que vão à MR têm uma dificuldade neurológica, com uma dificuldade motora, que é o que a gente mais percebe, a gente tem que pensar que o posicionamento e o alinhamento dessa criança é extremamente importante. O posicionamento adequado vai evitar contraturas e deformidades e, além disso, vai favorecer que o desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, o desenvolvimento global da criança, ocorra. Para isso, a gente deve posicionar a criança sempre bem alinhada, de uma forma confortável e que favoreça ela nas suas atividades do dia a dia. A MR vai disponibilizar alguns equipamentos de acordo com a demanda de cada criança. Então, a gente também deve sim lançar mão e utilizar esses equipamentos regularmente. São eles: cadeira de rodas, polaina, estabilizador, tutor, as hortas de membro superior ou luvinhas, de acordo com a necessidade de cada criança, podendo ter outros equipamentos também que se aplicam. E pensar que esse equipamento ele tem que me ajudar na reabilitação. Quando eu uso o equipamento, quando eu posiciono essa criança de forma correta, eu estou favorecendo o desenvolvimento. Além disso, uma outra orientação é que a gente entenda a criança como
um elemento fundamental na família. E se ela é fundamental, ela deve participar das ações da família. Então, nas horas das refeições, mesmo que a criança use garço ou esteja na dieta, que esse horário seja aproximado com as refeições da família, que ela seja incluída nos momentos de conversas, de assistir televisão, ou inclusive de festas e de passeios. É importante que a família também auxilie a criança a ser incluída, seja dentro de casa, na escola ou na sociedade. Outro ponto que é importante a gente entender que quando a gente conversa com a criança, a gente deve respeitar os desejos e os sentimentos que essa criança tem e conversar com ela de igual para igual, usar palavras simples, explicar o que acontece e também não ter medo de falar não para a criança. O não, quando é necessário, ele deve ser feito. Isso vai ajudar que a criança tenha noção de regras e de limites e conseguir ir construindo o seu desenvolvimento moral, que é aquele do respeito, de entender o porquê que ela deve ou não fazer determinadas ações, como também o aprendizado, como que ela lida na sociedade, como que ela lida em casa e por que que tem hora que pode algumas coisas, tem hora que não pode, por que algumas coisas a criança pode e outras coisas não são deixadas essa criança fazer. Além disso, a gente entender que quando eu proporciono e sigo essas orientações para a criança, mesmo que em alguns momentos pareça difícil, por exemplo, reservar um momento do alongamento, reservar um momento para colocar essa criança de pé, ou reservar um momento para eu poder brincar efetivamente com essa criança, a gente conseguir achar esse tempo na rotina, às vezes fica difícil, mas eu preciso, enquanto cuidadora, enquanto pai, enquanto mãe, arrumar esse tempo, porque o terapeuta, a terapia e a família são os elementos que têm que andar em conjunto. Então, a gente estimular essa criança diariamente, seguindo as orientações específicas e essas gerais que a gente está passando no vídeo hoje, vão ajudar o desenvolvimento a acontecer como um todo. Lembre que a criança ela vai mudar e a gente precisa estar atento e disposto a estar junto com a criança para ajudar que o desenvolvimento ocorra. Combinado? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais da importância da gente começar o tratamento cedo, sim, mas nada vai superar a importância dessa parceria entre família e terapeuta ou terapeuta e família. E quero reforçar que vocês podem contar com a gente aqui na MR, que a gente tem que ter um diálogo aberto, conversar bastante e sempre tirar as dúvidas. O que não pode é ficarmos com dúvidas e não fazermos as orientações em casa. Desse jeito, as crianças não vão conseguir desenvolver o tanto que elas podem desenvolver. O trabalho é de parceria entre terapeutas e família e terapeutas. Então, conte com a gente, porque a gente também conta com vocês. Combinado? Então, para receber novas notificações, novas orientações, fique atento às nossas redes sociais, o canal aqui no YouTube. Até breve. Tchau!